Fala aí pessoal, tranquilidade? Então tá, ó, galera, é o seguinte. Na aula de hoje vai ensinar um pouquinho sobre Índia, um país super importante que está dentre as 10 maiores economias mundiais. Dizem que até o final do século XXI, ou seja, 2070, 2080, pode até superar o PIB total americano pelo ritmo de crescimento. Ou seja, é um país, eu diria para vocês, vai proporcional à China, mas com algumas dificuldades econômicas que faz com que não seja um crescimento tão significativo assim como a China. E essa dificuldade não é população e não é potencial mineral, mas algumas coisinhas aqui que a gente vai discutir durante a aula, tá bom? Então a Índia, vocês têm que ter uma noção que é um país que faz parte dos BRICS, é um país emergente, crescimento econômico, segunda maior população mundial, uma das maiores produções industriais do mundo, os maiores rebanhos bovinos do mundo, é tudo gigante, tá? A Índia é um país baleia, a gente considera um país baleia, um país de grandes proporções em praticamente tudo. Antes de a gente começar a falar sobre os aspectos econômicos e geopolíticos, que eu sei o que vocês geralmente preferem um pouco mais, tá? Eu queria apresentar para vocês a Índia sob seus aspectos naturais. Professor, isso aí não é Índia, isso é um coração. Não é um coração, tá? Eu sei que parece um coração, né? Tipo, nem sei o nome direito, vou falar besteira aqui, né? Câmara esquerda, câmara direita, sei lá, esses negócios aí do coração, tá? Mas é a Índia, juro pra vocês. Aqui a Índia, a gente tem algumas porções de território. A gente tem, galera, o extremo norte da Índia, alguns países bem importantes geopoliticamente que fazem fronteira. A gente tem o Paquistão, China, Nepal, Bangladesh aqui próximo também. A gente não pode esquecer, galera, que Índia, Paquistão e Bangladesh eram um único país até 1947, até a conquista da sua independência, e depois algumas disputas religiosas e geopolíticas separaram, mas formaram também disputas de território, como por exemplo a Caxemira, que a gente vai discutir ao longo da aula, tá? A China, super importante, né? Grande parceira econômica, se bem que alguns momentos de rivalidade estão acontecendo, principalmente em 2020, aumento das tensões envolvendo ataque em fronteira, a gente vai discutir também. E o Nepal, que tem justamente o maior ponto do mundo, a cordilheira do Himalaia, o pico do Everest, né? Toda essa região norte vai ser dominada por esses triangulinhos aqui que eu coloquei para vocês, que são os dobramentos modernos. Aqui a gente vai ter a presença da cordilheira, famosíssima cordilheira do Himalaia. Ou seja, eu estou falando para vocês que a Índia está onde existe a maior cadeia montanhosa do mundo. A gente sabe que a Índia ela é uma placa separada. Existe a placa indiana, que é separada de todo o resto, e a placa indiana ela está tentando penetrar na placa asiática. E aí a gente vai ter países como o Paquistão, China, o restante do continente asiático, e a placa indiana vindo de encontro. Quando essas duas placas se chocam, vai ter a formação de um dobramento moderno. Essa região, então, extremamente elevada, extremamente alta e muito favorável também à formação de terremotos, abalos sísmicos, vulcanismos e todos os fenômenos sísmicos aí que a gente conhece, que acontece por conta desse choque, desse encontro de placas tectônicas, tá? A Índia, ela pertencia à placa de Gondwana, que era a placa que fazia parte do hemisfério sul, né, onde os países hoje, América do Sul, África, etc. E essa parte da placa se soltou e está indo em direção à placa euroasiática. Por isso a formação desses dobramentos modernos. Daqui, dessa região mais alta, nascem vários rios, tá? Você tem ali a bacia do Ganges Brahmaputra, etc. Eu coloquei para vocês os dois mais importantes, que é o rio Indo e o rio... Brincadeira, tá? Eu sei que rio Indo voltando. O rio Ganges e o rio Indo. O rio Ganges, muito importante do ponto de vista até mesmo religioso, né? Durante a religião predominantemente na Índia, que tem a ver também com as características econômicas, geopolíticas, é o hinduísmo e é considerado um rio sagrado. Então o rio Ganges ele tem a sua importância tanto econômica, abastecimento, geração de energia, etc. E tem a sua importância religiosa, humana também, tá? Muito importante. O rio Indo também tem a sua significância, até por essa porção mais oeste ser um território um pouco mais seco do restante da Índia. Da parte aqui, ó, percebam que o Trópico de Câncer, o 23 graus norte, ele passa mais ou menos pelo meio da Índia. Dele para baixo e pegando um pouquinho para cima também, nós temos o famosíssimo Planalto do Deccan. É a área de maior território da Índia, tá? São dobramentos aí antigos, são antigos, planaltos cristalinos, já bastante desgastados. Só que existe um benefício disso. Quando eu falo para vocês que é um planalto cristalino, eu estou falando para vocês que é uma rocha onde existe muita possibilidade da exploração de minerais metálicos. A Índia tem muito ferro, alumínio, estanho, ouro, manganês. A Índia tem uma riqueza muito grande do ponto de vista mineral metálica, tá bom? Aqui ao longo da planície do rio Ganges, o do rio Indo, a gente vai ter algumas planícies
as planícies fluviais que a gente fala, que são sim bastante ocupadas, principalmente essa planície aqui, a planície fica à direita do Ganges, conhecida como a planície fluvial. Aqui a gente vai ter os principais tipos de agricultura. Embora a gente saiba que, como o relevo da Índia, principalmente nessa região norte, ele é muito desregulado, ele é muito desnivelado, porque tem um douramento moderno muito grande, é difícil você fazer plantações nessa região. Então, geralmente, eles utilizam uma técnica chamada de curvas de nível, terraceamento. Quando você tem uma grande declividade, eles vão construindo uma espécie de degrauzinhos para evitar erosão. Não evitar, mas pelo menos diminuir os processos erosivos. Quando a gente fala de agricultura, eu vou mostrar para vocês que a agricultura típica daqui é uma agricultura de jardinagem. Existe uma grande concentração de pessoas. Não tem tanta tecnologia assim para colocar no campo, principalmente com as populações mais pobres. Então, em um pedaço pequenininho de terra, eles fazem esse esquema de terraceamento, essas curvas de nível, para diminuir o processo erosivo. E existem muitas pessoas cuidando intensivamente de um pedaço de terras. Isso é agricultura de jardinagem, tá? Típico aqui da Índia. Já essa porção mais a noroeste, mais próximo da fronteira do Paquistão, é um grande deserto, conhecido como famosíssimo, professor famoso para você, né? Deserto de Thar. Deserto de Thar. Essa região é uma zona de alta pressão atmosférica, expulsa ventos úmidos, impede a chegada de massas geralmente mais úmidas. A gente não pode esquecer que a gente está lidando nas áreas onde geralmente acontecem os principais desertos. O 23 graus norte, as áreas subtropicais, tá bom? E a Índia, claro, não ia ficar de fora. Assim como a gente tem um deserto na China aqui também, o deserto do Xinjiang, né, o deserto de Gobi, aqui a gente vai ter o deserto de Thar, ok? A Índia, ela como um todo, ela está sujeita também a um vento super importante, assim como vários países do Sudeste Asiático, Camboja, Laos, China, Japão, Índia, que são os ventos de monções. Então, ó, só dá um print aqui, que a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. A Índia, então, como eu falei para vocês, ela é muito dominada pelo clima tropical monsônico. Claro que existem algumas variações, né? Por exemplo, no norte, próximo ali da Cordilheira do Himalaia, já é um clima um pouco mais temperado frio, ou até mesmo frio de montanha, depende muito da altitude, né? Uma grande variação altitudinal. Mas ali mais próximo do Planalto do Deccan, nas áreas das planícies aluviais, das planícies fluviais, a gente tem a significância muito importante do clima tropical ou temperado monsônico. Como que ele vai acontecer, galera? Esse clima monsônico, ele tem a ver, claro, com o vento de monções. Para quem não sabe o que é o vento de monções, é um vento sazonal, ou seja, que varia de acordo com a estação do ano, em que no verão joga um monte de umidade do Oceano Índico em direção ao continente e no período de inverno vai do continente em direção ao oceano sem grandes mudanças, tá? A gente não pode esquecer, galera, que aqui nós estamos do ladinho do famosíssimo Oceano Índico, tá? Então aqui nós estamos do lado dele, do Oceano Índico, tá bom? O que vai acontecer, galera? Vamos pegar aqui, ó. Isso aqui eu fiz pra vocês, é a Índia. Professor, é uma pipa. Não é. É a Índia, tá? A Índia em duas situações. No período de verão, que a gente não pode esquecer, não é igual a gente. Nós aqui estamos no Brasil, no hemisfério sul. O nosso verão é no meio do ano, no final e no começo do ano. Lá pra eles o verão é no período de meio do ano. Ou seja, galera, geralmente, tá? Às vezes essas datas mudam. Mas geralmente vai do dia 21/6 até o dia 23/9. Tá? Geralmente ali, próximo aí dessas datas. O que vai acontecer? No período de verão, o Sol, ele vai incidir, verão para eles, hemisfério norte, tá? Vai incidir bem perpendicular aqui ao 23 graus norte, fazendo com que a temperatura no continente seja extremamente elevada. Se a gente comparar continente com a água, ela demora muito mais para esquentar. Já o continente, ele esquenta de uma maneira muito mais fácil. É uma propriedade dos materiais chamado de calor específico. Pensa, galera, quando você vai pra praia, de manhãzinha, aquele baita sol, 10 horas da manhã. Professor, só acordo 1h da tarde na praia. Tá, acorda 10 horas agora. Se você for pra praia, você vai colocar o seu pé na areia, vai estar pelando, você vai ficar queimando o seu pé e você vai ficar pulando que nem um tonto lá até conseguir chegar numa área de sombra ou conseguir chegar na água. Por quê? Porque a areia esquenta muito rápido. Só que em compensação, se você entrar no oceano, no mar, né, ele vai estar friozinho. Já no período da noite, você vai lá na praia às 8 horas da noite. A areia vai estar bem geladinha, porque ela esfria muito rápido, ela esquenta, mas ela esfria muito rápido. E em compensação, a água ainda vai estar com o calor que ela absorveu durante o período da manhã. Ela demora mais para conseguir esfriar. Então, no período de verão, quando o sol começa a iluminar aqui o continente, a temperatura fica extremamente elevada no continente. Já o oceano fica com uma temperatura
menorzinha. Isso vai fazer com que o continente indiano, no período de verão, se torne uma zona de baixa pressão atmosférica, enquanto o oceano se torne uma zona de alta pressão atmosférica. O que vocês têm que saber sobre isso que eu estou falando? Que uma zona de alta pressão é o ar mais denso, é o ar mais concentrado, é um ar que tende a expulsar moléculas, tende a formar vento, expulsar vento. Já uma zona de baixa pressão é o ar mais quente, é o ar mais leve, expandido, é como se fosse um vácuo de atmosfera que existe naquele espaço. Então, toda vez que a gente tem a diferença de pressão, tende a ter a formação de vento. Vento nada mais é do que isso. Vento é uma tentativa de equilíbrio das pressões atmosféricas. Ele sempre sai da zona de alta pressão para a zona de baixa pressão. Então, ó, durante o verão, alta pressão, porque está mais gelado, está no oceano, já baixa pressão está no continente. Zão. 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 Esse vento aqui é conhecido como as monções. Monções, no caso, de verão. Galera, é um vento que está se formando bem em cima do oceano. Então ele é um vento extremamente úmido. Eu diria para vocês que as monções de verão é como se fosse um bombardeamento de umidade em direção ao continente, em direção à Índia, China, Japão. Só que tem um agravante aqui nessa situação. Se vocês se lembram, aqui nós temos a predominância de dobramentos modernos. É só o maior dobramento moderno do mundo, que é o Himalaia. Então vem esse monte de vento úmido das monções, barra nessa cordilheira montanhosa e forma chuvas. Chuvas, galera, conhecida como chuvas orográficas. Chuvas orográficas. Chuvas de relevo. Essa região é a mais chuvosa do mundo no período de verão. Não sei quando vocês estão assistindo essa aula. Se vocês estão assistindo no período de verão do hemisfério norte, procura lá na internet. Coloca assim, ó, no Google Notícias, enchente Índia. Eu aposto que você vai achar. Por quê? Porque sempre tem. Sempre tem, galera. É uma coisa natural. Durante o período de verão, as monções se formam, liberando um monte de umidade em direção à China, Bangladesh também, né? Todos os países do leste asiático, formando grandes enchentes aqui nessa região, tá bom? Essas são as monções de verão. As monções de inverno não é que elas não existem, mas elas são menos impactantes, então elas são menos comentadas. Se a gente for pegar aqui no período de inverno, o que vai acontecer, galera? Justamente o contrário, né? No período de inverno, o Sol saiu aqui do hemisfério norte, tá lá no hemisfério sul agora, ou aqui no hemisfério sul, né? Claro. Então o continente, ele vai esfriar mais rápido. Então o continente agora, pela própria característica dele, vai ter uma temperatura menor, formando um centro de alta pressão atmosférica. Já o oceano vai ter uma temperatura maior, formando um centro de baixa pressão atmosférica. Então as monções de inverno, elas vão acontecer, galera, mais ou menos aqui nesse sentido. Isso aqui são as monções de inverno. Professor, por que eu nunca ouvi falar nessas monções de inverno? Porque elas se formam no continente. Então, em geral, é um vento mais seco que está soprando do continente em direção ao oceano, sem grandes novidades. Aqui vai mudar bastante, né? Por quê? Porque esse monte de umidade, aliás, faz com que o Sudeste Asiático tenha alguns produtos bem típicos. Cara, quem nunca foi num restaurante japonês, chinês, até mesmo indiano, o cultivo de arroz é muito forte. Arroz geralmente precisa de áreas mais inundadas, planícies mais inundadas. Culpa aqui das monções de verão. Tudo bem? Então, aguarda que isso aqui é super importante. Enchente na Índia no período de verão deles. Certo? Tira um print aí, galera. Pegando agora os aspectos humanos, ou seja, características da população da Índia, a Índia é um país com aproximadamente 1,35 bilhão, né, de habitantes. Ou seja, é o segundo país mais populoso do mundo. Muito cuidado, né, para você não confundir populoso com povoado. Populoso, falando da população absoluta do país, independente da área. Povoado é a densidade demográfica, ou seja, a concentração de pessoas por quilômetro quadrado, tá bom? A Índia é os dois, essa é a verdade. A Índia não é um território tão grande assim, e a Índia é um país extremamente populoso, com 1,35 bi. Logo menos, tá atrás da China ainda, mas logo menos vai superar os chineses, a gente já vai ver o porquê, tá? É um país com uma altíssima densidade demográfica também, principalmente concentrado nas planícies ali, principalmente da planície do Ganges, tá? Que tem uma importância cultural, importância religiosa.
e econômica também bastante significativa, inclusive pelas plantações, pela agricultura, de jardinagem, etc. Tá? É um país com baixo IDH. Se a gente for pegar a Índia, galera, não, IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, ele pega índices de renda, saúde e educação. A Índia, infelizmente, tem sim uma elite intelectual extremamente boa, que faz ali desenvolvimento de software super importante, um setor de serviços bem desenvolvido. Mas por que tem tanta gente boa? Porque é um país muito grande. Tem muita gente boa, mas mais ainda gente ruim. Gente ruim no sentido assim de falta de acesso à educação, saneamento, transporte, saúde, etc. É um país com uma enorme desigualdade, tá? Grande desigualdade social. E isso reflete, claro, no seu baixo IDH. Apesar disso, a Índia tem um alto crescimento vegetativo. O que é o crescimento vegetativo? É a continha que você faz. Você pega a taxa de natalidade do país e subtrai a taxa de mortalidade. Ou seja, quanto a gente nasceu, menos quanto a gente morreu. O crescimento vegetativo da Índia é alto, principalmente se comparado aos outros países com a mesma economia da Índia. Professor, como assim? Falei pra vocês, eu falei que a Índia vai superar a China? Vai, dentro de 10, 15 anos aí no máximo, já superou os chineses com uma maior população mundial. Por quê? A China, ela conseguiu, na sua década de 70, adotar a chamada política do filho único. Então o Estado obrigou as pessoas a terem só um filho por casal. Principalmente na China, que era um Estado socialista à época, hoje mais ou menos, né? Mas como Mao Tse Tung era um Estado socialista, o Estado tem que fornecer educação, transporte, saúde, segurança, etc. Todos os benefícios sociais. Para uma população muito grande não dá muito certo. Só que eles são uma ditadura. Então o Estado chinês foi lá e obrigou. Não, só pode ter um filho por casal, senão vocês vão pagar impostos, vocês vão ser presos, uma série de coisas. A Índia não. A Índia até tentou fazer políticas antinatalidade. Para uma população dessa proporção, em um país tão pobre como a Índia, gera sim mazelas sociais, gera sim problemas sociais. Só que essas políticas antinatalidade, elas nunca deram muito certo, tá? O governo não consegue implantar essas políticas. Por quê? Primeiro, por um problema, entendam bem, tá? Nesse caso, chamado de democracia. Aí, a China, que eu falei pra vocês, você vai lá e implanta, fala assim, não, ó, agora só pode ter um filho por casal, se tiver mais que um vai ser preso. Na Índia não existe isso. Sempre foi um governo muito mais democrático. Você pode fazer campanhas de conscientização, etc. Mas o Estado interferir em quantos filhos você pode ter por casal, galera, por favor, né? O pouco de liberdade é sempre bom, tá? Pelo amor de Deus, tá? Então a democracia que existe no país, mais ou menos 50% da população indiana ainda é uma população rural e, de novo, né? Geralmente no campo, as pessoas tendem a ter mais filhos. Ah, isso é verdade, né? Porque não tem muita televisão, aí não pensa dessa maneira, tá? Não é por lazer que eles têm muitos filhos. A tendência é que na cidade, no campo, você comece a encarar um filho de uma maneira diferente. No campo, você tem um filho, tô falando assim, sociedades mais... ou camponeses, sociedades mais pobres, tá? Hoje o campo, existem vários campos extremamente modernos que não é mais dessa maneira. Mas em geral, nas sociedades mais camponesas, mais pobres, quando você tem um filho, ele completa ali os seus 5, 6, 7 anos, já vai começar a trabalhar na lavoura, pelo menos aprender a trabalhar. Se for uma menina, ela vai começar a trabalhar dentro de casa, vai se formar uma dona de casa, enfim. Né? Esse é o pensamento ainda um pouco mais reacionário, um pouco mais conservador. Então o filho, no campo, funciona como se fosse uma espécie de mão de obra. Já na cidade, não. Na cidade, talvez você se mora na cidade, né? Você pode falar até muito melhor do que eu. Caso você tenha um filho, o custo que você vai ter com aquele cara para conseguir se formar é extremamente elevado. Ele vai começar a ir para a faculdade. Se for para a faculdade, às vezes nem começa a trabalhar até o final da faculdade. É tudo o custo que vai girando. Então, na cidade, pelo aumento do custo de criação do filho, a participação mais efetiva da mulher no mercado de trabalho, a maior conscientização que a mulher não é só um ventre, ela é uma mulher que pode ter uma vida, independente se ela quer ter filho ou não, isso leva a uma queda natural da natalidade. A Índia está passando por esse processo, mas ainda é uma cidade, um país, aliás, muito rural, tá bom? E a questão religiosa. A questão religiosa, galera, é extremamente forte. A gente tem na Índia uma sociedade hindu. O hinduísmo é uma religião que ela divide toda a sociedade em castas. De verdade, a gente conhece algumas castas, né? Vou colocar aí para vocês as principais castas, mas dentro dessas castas existem até castas menores. Estima-se que tenha mais ou menos 300 castas no total, aproximadamente. O que seriam essas castas? A casta é a maneira como você nasce. Então, para vocês entenderem, vou até fazer um desenho aqui, ó. Esquemático, tá? Esquemático. Aliás, se vocês assistiram a novela Caminho das Índias, que tinha o Bahuan, o Raj, eu lembro se é a Maia ou a Mia, Maia, acho, né?
Maia, né? Enfim. Imagina que isso aqui é a sociedade indiana. Uma sociedade praticamente estamental, uma sociedade que não há mobilidade, pelo menos pela religião. Quando você nasce o seu espírito, aqui está o seu espírito, ó. Aí eu entro no mundo terreno. Aê, nasci, etc. Para o seu espírito se desenvolver, ele tem que passar por todas as provações da casta mais baixa. Então ele vai nascer como um pária, como um Dalit, que nem era, por exemplo, o Barruan, Márcio Garcia, e vai passar por todas as dificuldades. Vai ter péssimos empregos, não vai conseguir nem olhar diretamente para o rosto de uma pessoa de uma casta superior, etc. Aí ele passou por todas essas provações. Na próxima encarnação, ele vai nascer numa casta mais elevada. E aí, vai passar por dificuldades também. Não vai achar que é uma vida fácil, não. Mas vai ser menos difícil. Aí vai passar por todas as provações, morreu. Aí na próxima encarnação, ele nasce numa casta mais alta, passa por todas as provações, até que ele vai nascer no topo aqui da casta mais alta, aí beleza. É uma vida de grandes riquezas, aproveitar a vida terrena, a vida material, até que na próxima encarnação ele já não vai mais precisar reencarnar, já atingiu o mundo ali, sei lá, galera, da perfeição, né? Já atingiu o estado máximo absoluto, percebe? Então, o que isso tem a ver com a taxa de natalidade? A sociedade indiana acredita que quanto mais filhos, pela religião, tá? Quanto mais filhos você tiver, mais você está acelerando esse processo, mais você está purificando o número total de almas. Então é uma maneira de você ajudar a religião, de você purificar aquela população. Professor, tem uma dúvida. Como que eu sei qual casta que eu sou? De acordo com o seu nascimento. Se os seus pais são Dalits, você é Dalit. Se os seus pais são párias, você é pária. Se os seus pais são Brahmanes, Brahmanes é uma das castas mais altas. Aliás, sabe a cerveja Brahma, a número 1? Vem justamente de Brahmanes, tá? Se os seus pais são Brahmanes, você é Brahmane também. Professor, tem uma ideia. Eu vou nascer na casta mais baixa, eu vou nascer na casta mais baixa e aí eu me mato logo quando eu tiver 5 anos. Aí na próxima encarnação eu já nasço numa casta superior, me mato de novo e aí eu vou cortando o caminho. Não existe isso, tá, galera? Você tem que passar por todas as provações. O hinduísmo é uma sociedade que acredita muito no karma, na reencarnação e no karma. Então por isso a gente é na Índia, pessoas com 5, 6, 7, 8, muitos filhos, para acelerar esse processo. Hoje, o hinduísmo, ele não é mais oficial do Estado, tá? Não existe, a Índia é um Estado laico, não existe mais a obrigatoriedade do hinduísmo. Tanto que a gente tem sikhs, cristãos, muçulmanos, outras religiões da Índia. Mas o que predomina, mais ou menos uns 80% da população, ainda é hinduísmo. Ainda são os hindus. Certo? Tira um print aqui, galera. A Índia, como eu falei para vocês, é um território com grandes desigualdades, e isso reflete inclusive da própria maneira como a Índia foi urbanizada. A gente percebe que, em geral, megacidade, ou seja, cidades com mais de 10 milhões de habitantes, elas estão concentradas em países subdesenvolvidos, onde a urbanização ela foi muito mais rápida, mal planejada e concentrada. Que é o caso, por exemplo, do Brasil. O Brasil, galera, a gente tem Rio de Janeiro e São Paulo. Por que são as duas megacidades? Porque, de uma hora para outra, grande parcela da população foi e ocupou, desenvolveu em questão de 10, 20 anos, tá? No caso da Índia é a mesma coisa. Então você tem grandes aglomerações. Aglomerações, claro, que não têm o devido acompanhamento de infraestrutura, oportunidades. Então é muito comum nas maiores cidades da Índia você ter uma grande concentração, primeiro de poluição, né? Porque a Índia tem uma matriz energética extremamente dependente do carvão mineral. Então a poluição na Índia ela é muito significativa, principalmente nas principais cidades aqui, né? As 3 megacidades, Mumbai, Delhi e Calcutá. Calcutá, galera, que talvez vocês conheçam pela Madre Teresa de Calcutá, mas não é só ela que existe ali, tá bom? São as 3 maiores megacidades que existem na Índia. Mas existem outras cidades importantes. Bangalore, por exemplo, que é conhecido como o Vale do Silício Indiano, também tem uma grande concentração populacional, grande produção de conhecimento. Mas são cidades com muita violência, muita desigualdade social, problemas de transporte, infraestrutura, saneamento, tudo que assim, é que aqui no Brasil, a gente como um país muito desenvolvido, a gente não sabe muito bem o que é isso, claro, né? Você vai pegar São Paulo, imagina, tem problemas sociais em São Paulo, desigualdade, questão de moradia, isso não existe, né? Claro, só na Índia existe. Então percebam, brincadeira, claro, né? Que a Índia, ela é bem parecida com o Brasil, e muitas vezes até mais desorganizado. Quem nunca viu aquelas famosíssimas imagens que passam pela internet do trânsito da Índia? Aí vem a bicicleta por aqui, o carro por aqui, os caras vão fazendo tipo umas curvas assim, ó, que se você estivesse lá, você já tinha morrido no primeiro minuto. Isso é a Índia, tá extremamente caótico, organizado, concentrado. E isso gera, claro, grandes mazelas, falta de oportunidade e desigualdade social, tá bom? Mumbai, Delhi e Calcutá são as 3 maiores megacidades.
Se a gente for pegar da diversidade étnico-religiosa, que nem eu falei para vocês, a religião que predomina é o hinduísmo, aquele todo sistema em castas, etc. Já foi a religião oficial do Estado, hoje não é mais. Eu até coloquei para vocês que a Índia hoje é um Estado laico, ou seja, o Estado não tem uma religião oficial. Ah, entendi, o Ricardo falou então que o hinduísmo não tem importância na Índia. Não falei isso. Por exemplo, o Brasil é um Estado laico, verdade? Mas se você pegar no nosso Congresso Nacional, se você pegar no Poder Executivo, no Poder Judiciário, existe uma imagenzinha ali de Cristo, na cruz. Influência muito forte do cristianismo nas próprias tradições do Brasil. Na Índia, a mesma coisa, não existe uma religião oficial do Estado. Isso não quer dizer que o hinduísmo não tem a sua parcela de importância ali, tá? Existem, por exemplo, deputados que são deputados religiosos, a bancada religiosa, que vota de acordo com o cristianismo aqui no Brasil. Na Índia, a mesma coisa. Existem deputados políticos que vão pensar com a cabeça mais religiosa. Seja muçulmano, seja sikh, seja hindu, enfim. Qualquer tipo de religião que seja. Mas é um país que tem, sim, uma liberdade religiosa até que significativa. Então, 80% hindu, 14% islâmico, principalmente concentrado no norte da Índia, e a gente já vai entender o porquê disso. Mas vai ter uma consequência também, que é a própria disputa pela Caxemira. A Caxemira hoje que é disputada entre principalmente Paquistão e Índia, e a China dando uns pitaquinhos ali, porque o Paquistão é de maioria muçulmana. O norte da Índia, a Caxemira, também é de maioria muçulmana. Faria muito mais sentido pertencer ao território do Paquistão. Mas não, pertence à Índia. Por que será? Vamos falar? Aguardem, aguardem, tá bom? Então, 14% islâmico, principalmente no norte, querendo se separar, ali aderir ao Paquistão. 3% de Sikhs. Professor, quem são esses Sikhs? Eu diria pra vocês que é aquela típica imagem, sabe aquele preconceito que a gente tem? Sabe aquele carinha que aparece com o turbante na cabeça? Pra cobrinha subir? Isso é o estereótipo da religião dos Sikhs, né? Óbvio que tem muito mais do que isso. Olha como eu falei pra vocês que a liberdade religiosa é até que significativa. Durante muito tempo, o primeiro-ministro, o chefe do poder executivo na Índia, foi um Sikh, tá? É um Sikh. Então, apesar da grande parte da população ser hindu ou islâmica. Esses Sikhs, grande parte deles também querem a independência de uma parte do território da Índia. Uma regiãozinha chamada de Punjab, tá? Então, olha quantos problemas ali territoriais existem na Índia. E os cristãos, que representam mais ou menos ali 2% da população e vivem espalhados no território indiano, tá bom? Vou reforçar de novo, não esqueçam que a Índia é um estado laico, embora exista influência religiosa. Beleza? Tira um print aqui, ó. Pegando um pouco o histórico da Índia, até para a gente conseguir entender os conflitos que levam a Índia hoje, né, com a China, com o Paquistão, etc., a gente tem que pensar um pouquinho quem foi a Índia. A Índia foi um país colonizado pelos britânicos, pelos ingleses. E de verdade, galera, não é qualquer colonização não, tá? A Índia, aliás, durante o período colonial indiano, sempre foi conhecido como a Inglaterra como a joia da coroa. Sabe, tipo, essa é a colônia. Esse é o país que a gente mais gosta. Riquezas minerais, riquezas agrícolas, especiarias. A Índia é sensacional. É o território, é o queridinho dos britânicos, tá? Aliás, para vocês terem uma noção, até hoje, Índia e Inglaterra mantêm uma relação comercial importante, significativa. Muitos indianos vão trabalhar na Inglaterra, produzir conhecimento. A Índia faz parte da Commonwealth, que é uma espécie de bloco econômico com algumas vantagens econômicas da Inglaterra com as suas ex-colônias. Quem já foi participante do Império Inglês, o mundo inteiro quase, tô brincando, né? Mas Austrália, Inglaterra, Canadá fazem parte da chamada Commonwealth, beleza? Então, produção têxtil muito importante, muitas especiarias sendo produzidas e uma agricultura que começou a se diferenciar entre a agricultura de plantation e a agricultura de jardinagem. Essa agricultura de plantation, eu me sinto mais confortável de não definir ela com tanta propriedade assim, por quê? Porque ela é um pouco mais conhecida de todo mundo, né? A agricultura de plantation é a mesma agricultura que teve aqui no Brasilzão, é nós. É uma agricultura extremamente mecanizada na época não, né? Mas extremamente produtiva, voltada para exportação, monocultura, você só planta uma coisa em determinado espaço, voltada ao mercado externo, ocupa as melhores terras, tem os maiores investimentos. Então isso aqui era o que a Inglaterra se aproveitava. Essa agricultura de plantation era que era voltada para a exportação, as melhores terras, etc. Galera, de verdade, até hoje a gente tem a Índia com essa separação. As melhores terras voltadas para a exportação, agricultura de plantation. A Índia é um grande exportador de arroz, de jutá, por exemplo, que é uma fruta bem importante para ele, trigo, milho, tá?
Então tem grandes agriculturas aqui de plantation, mas tem uma agricultura de jardinagem também. Essa agricultura de jardinagem, geralmente voltada para abastecimento do mercado interno, tá? Essa agricultura de jardinagem, como que ela se configura? Eu acho que a palavra ela é muito explicativa. Quando você pensa no jardim, você tem um jardinzinho ali na sua casa. Como que você cuida do jardim? Você coloca uma máquina ali para cuidar? Você só vai ver daqui, sei lá, 2 meses? Sou eu sim. Não é assim que cuida de jardim, galera, tá? Cuidado. Quando você tem um jardim, é uma preocupação muito intensiva com aquela sua cultura. Então você vai lá, rega, bonitinho, faz ali, deixa eu colocar um adubozinho aqui, um adubozinho ali e tal. Então é uma preocupação muito intensiva com aquela agricultura. Na Índia, a gente tem um relevo que ele é muito irregular, o que dificulta fazer grandes plantações, principalmente no norte, e muita gente. Então a gente tem muita gente para pouco espaço de terra, proporcionalmente falando. Então o cuidado é muito intensivo, você tem muitas pessoas por hectare. Então parece que a agricultura é quase um jardim, de tão intensiva que é a preocupação daquelas pessoas. Então uma agricultura com baixa mecanização, alta utilização de mão de obra, não é mecanizado, mas mesmo assim com uma alta produtividade, pelos cuidados intensivos que aquela população tem. Lembrando que um grande destaque é a técnica do terraceamento. Você constrói degraus ali na montanha, no dobramento moderno, não para evitar, mas para diminuir o processo de erosão. Porque erosão, escorregamento de terras, causa prejuízo na fertilidade daquele solo, fora que pode acontecer uma série de desastres, né? Deslizamento de terras, moradia, pessoas morrem, enfim. Então, terraceamento, esses degraus que são construídos, eles favorecem muito a agricultura naquela região, tá bom? Quando a gente pega em 1947, data decisiva aqui para os indianos e para os seus anseios geopolíticos até hoje, tá? A gente tem a independência da Índia. A independência da Índia, galera, é caso sine qua non, ó, falei bonito, hein? Na história do mundo. Por quê? Foi liderada por um carinha chamado de Mahatma Gandhi, grande líder pacifista. A Índia estava meio de saco cheio já, pós-Segunda Guerra Mundial, né? A gente pode esquecer que a Segunda Guerra Mundial vai de 1939 até 1945. Pós-Segunda Guerra Mundial, meio de saco cheio ali de pertencer aos ingleses e queria a sua independência. Existiam movimentos mais revolucionários, vamos matar os ingleses, aí fogo na cabeça do inglês. Tinha gente que era um pouco mais pacífica, exemplo do Mahatma Gandhi. O Mahatma Gandhi foi o grande líder da revolução e pregou uma revolução por desobediência civil, ou seja, a Inglaterra mandava a Índia exportar alguma coisa. Não, não vou. Ah, não, mas tem que pagar os impostos para a metrópole. Não, não quero. Ah, não, mas tem que... Não, não quero. E assim ele conseguiu sua independência. Se eu terminasse aqui a aula, né, nesse momento, eu falaria, nossa, que estranho, né? Independência, assim, tipo, a Inglaterra não quis meter dar um tapa na cabeça dos indianos e tal. Não. Sabe por quê, galera? Olha o período que isso foi feito. 1947. 1947 é o período pós-Segunda Guerra Mundial. Quem é a Inglaterra depois da Segunda Guerra Mundial? Um país destruído. A Inglaterra, sim, estava do lado dos aliados, do lado dos vencedores. Mas falar que venceu a Segunda Guerra custou muito dinheiro, destruiu infraestrutura, Estados Unidos e União Soviética liderando agora o mundo com a tal da Guerra Fria, percebe? Então os ingleses eles estavam muito mais preocupados em conseguir se reconstruir do que manter suas colônias, porque custava dinheiro, ocupação militar, acordos militares, etc. Então, meio que assim, não estou tirando o mérito do Gandhi, claro que foi um cara super importante, etc. Mas eu duvido que seria uma revolução pacífica se a Inglaterra realmente quisesse manter a sua colônia a ferro e fogo. Então foi uma coisa meio que de conveniência. Putz, os indianos estão enchendo o saco. Eu até queria continuar com eles, os caras são a joia da coroa, tá, mas... deixa. Não pode perder tempo nisso agora, tá? É mais ou menos essa ideia. A consequência que a gente teve desse movimento de independência é que a Índia era tudo uma coisa só, Índia, Bangladesh e Paquistão era uma coisa só, mas tinha uma grande diferença religiosa. A Índia, que a gente conhece como Índia hoje, de maioria hindu, Paquistão e Bangladesh, que a gente conhece hoje, de maioria muçulmana. Então a consequência foi a divisão religiosa da Índia. Antigamente, tudo isso que eu coloquei para vocês era a Índia. Pós 1947, esse território em branco, a Índia de maioria hindu, Paquistão ocidental de maioria muçulmana e Paquistão oriental também de maioria muçulmana, tá? Paquistão Oriental, galera, depois de um tempo, acabou virando um país que a gente conhece como Bangladesh. A gente conhece não, né? Porque eu nunca ouvi falar. Tá mal, hein, galera? Tem que conhecer, hein? Bangladesh. Índia, Hindu, Paquistão Ocidental e Paquistão Oriental eram um único país, depois algumas divergências geopolíticas
fazem os dois se separarem e surge Bangladesh. Só que teve um pequeno problema. Um território aqui, ó, que pegava um pedacinho da China, a China tá aqui, os chineses, o norte da Índia e uma parte do Paquistão. Esse território é chamado de Caxemira. Ó. A Índia falou, ô Paquistão, eu sei que esse território é de maioria muçulmana, mas é meu, você sabe, né? Paquistão o quê? Território, imagina, esse território tem que ser meu, de maioria muçulmana. Não, eu quero. Vão começar as disputas. Com a China, só observando aqui. Mas por que essa Caxemira é tão importante? Meu, se é muçulmano, dá logo pro Paquistão. Não é bem assim, tem algumas importâncias econômicas que a gente vai discutir, tá? Só que antes de a gente discutir isso, dá um print aqui, ó. Pegando então o conflito da Caxemira, o que seria esse conflito da Caxemira, né? Aqui eu coloquei para vocês um mapinha esquemático da Índia, a China e o Paquistão. Essa região norte da Índia, pegando um pedacinho do Paquistão e um pedacinho da China, é o que a gente chama de Caxemira. É um território de maioria muçulmana, tá? Lembrando que aqui a China também tem um movimento separatista super importante no seu sudoeste, que são os tibetanos. Aqui é onde está o Tibete. Então essa região é bastante conflituosa, tanto parte do Paquistão, da Índia, como também da China, envolvendo Índia e Paquistão e envolvendo conflitos internos da China também. Tá bem tensa a regiãozinha. A Caxemira, então, de maioria muçulmana e a maior parte está na Índia. Falei para vocês que a divisão da Caxemira, aliás, a divisão da Índia, ela foi feita, né, inicialmente a sua independência em 47, Índia, Paquistão Oriental, Paquistão Ocidental, 1971, Paquistão Oriental se transforma em Bangladesh e a principal forma de divisão foi a maioria religiosa. Se a Caxemira é um território de maioria muçulmana, por que então que essa região não fica para o Paquistão? Porque a Índia não quis. Essa é a verdade. Ó, esses territórios aqui que tem menos importância eu até dou para vocês. Agora, Caxemira jamais. Por quê? A Caxemira é uma regiãozinha de rotas comerciais. A gente não pode esquecer que a gente está falando do norte da Índia, que é uma região de enormes dobramentos modernos. A Índia é um país geograficamente isolado. Isolado porque é como se fosse um muro de 7.000 metros cercando a Índia. A região onde passam as principais rotas comerciais, um pouco mais planas, menos dificuldade, as principais rodovias, por onde realmente tem transporte, é pela Caxemira. Se a Índia perdesse o controle da Caxemira e desse para o Paquistão, isso ia isolar bastante geograficamente o território indiano. Então, o domínio de rotas comerciais e a nascente de um corpo de água bastante importante, que é o rio Indo, fez com que a Índia, mesmo sabendo que, teoricamente, né, do ponto de vista religioso, a Caxemira devesse ficar com o Paquistão, ela ficou com o território indiano. No final das contas, o Paquistão não reconhece, a Índia também não reconhece. Os conflitos aconteceram durante décadas, aliás, acontecem até hoje. Para vocês terem uma noção, tamanho conflito, vai chegar na década de 70, os países do mundo vão criar um acordo. Final da década de 60, começo da década de 70, né? O acordo chamado de TNP, o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Resumidamente, os países que já tinham armas nucleares se comprometiam a não produzir mais arsenal, não gastar mais dinheiro com isso, para tentar amenizar um pouco os ânimos, e os países que não tinham armas nucleares se comprometiam a não produzir. Caso o país assinasse, os países que já tinham tecnologia nuclear repassariam novas técnicas, mas técnicas não para fins bélicos, para fazer arma, e sim para fim pacífico, para geração de energia, para fins medicinais, etc. Índia e Paquistão ficaram naquela, se eu assinar, a Índia pensando, né? Se eu assinar e o Paquistão não assinar, eles vão fazer bomba atômica e vão ter um poder geopolítico muito maior sobre mim. O Paquistão é a mesma coisa. Se eu assinar o TNP e a Índia não assinar, eles vão fazer arma nuclear, vão querer me atacar e eu vou ficar muito subordinado aos interesses deles. No final das contas, nem Índia, nem Paquistão assinam o TNP. E são dois países que hoje, por mais que não seja assim, nossa, que arsenal nuclear que eles têm, né? Dá pra destruir o mundo, não é isso? Mas é um arsenal nuclear que tem capacidade de fazer um ataque recíproco, tem a capacidade de atacar um outro, de maneira bastante, com consequências gigantescas. Então, a Caxemira, ela sempre teve conflitos muito mais próximos ali na região, mas sem grandes conflitos diretos entre as duas potências de fato, Paquistão e Índia, principalmente depois do desenvolvimento das armas nucleares em 1974, pelo meio do revide. Imagina vocês que tem duas maneiras da gente não ter disputas nucleares, não ter uma guerra nuclear. Se nenhum país tiver arsenal, porque aí não tem como fazer o ataque,
ou se todos os países tiverem, porque se todos os países tiverem, nenhum vai atacar o outro com medo do revide. Faz sentido, galera? Estão entendendo? Tá? Então, Índia e Paquistão acabaram não assinando o TNP e eles possuem armas nucleares. Lembrando que a China também é um país que tem arsenal nuclear bastante significativo. Não por conta da Caxemira, porque a China já está num outro patamar, né? Outro patamar geopolítico. Então eles querem fazer ali ameaçinha aos Estados Unidos, né? Uma outra ameaça ao Japão, são outros problemas. Falando aqui, galera, de 2020, nós tivemos grandes conflitos entre China e Índia. Porque lembrando que esse território para os chineses, embora esteja com a menor parte, não faça até muito sentido, né, ele estar aí, ele também é significativo. Os tibetanos querendo independência, rotas comerciais, nascente de rios importantes. Então a China também tem um olhinho ali nessa região da Caxemira. Fato é que existem ali tropas na fronteira, né? Então tropas paquistanesas, tropas indianas, tropas chinesas, e aconteceu um atentado. O atentado contra tropas indianas ou tropas chinesas. Foi um ataque recíproco. No final das contas, a gente não sabe se efetivamente foi um acidente, se não foi um acidente, se as tropas chinesas atacaram primeiro, se as tropas indianas atacaram primeiro. Fato é que está aumentando o nível de intensidade, está aumentando a animosidade entre os dois países pela disputa da Caxemira. A Índia, por exemplo, esse ano baniu, 2020, baniu um monte de aplicativos chineses, o TikTok foi banido, outros aplicativos foram banidos. As relações que estavam bem próximas por conta dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa, acabaram se afastando por conta desses conflitos e constantemente no ano de 2020 a gente teve ataques nas fronteiras. De novo, né? É um ataque não é muito oficial do Estado, porque a Índia não tem o culhão ali de atacar os chineses diretamente, assim como a China também não vai querer entrar em guerra com os indianos para atacar os indianos. Mas sabe quando o soldado faz alguma coisinha ali, outra coisinha ali, e você não sabe se efetivamente é uma coisa oficial do Estado? É mais ou menos essa situação. Então tá num clima de ameaças ali entre China e Índia. Ou seja, se a questão mais grave sempre foi envolvendo os dois, hoje, o problema da Caxemira também está envolvendo uma disputa bem grande entre China e Índia. Não que isso aqui tenha amenizado, hein? Mas entre China e Índia, na região da Caxemira, tá ainda mais intenso o problema. Certo? Então, ó, tira um print. No restante do tempo da Guerra Fria, a Índia ela sempre tentou se consolidar como se fosse um país liderança do terceiro mundo. Índia e Sérvia, tá? Foram os grandes, e Iugoslávia na época, né? Foram essas grandes lideranças. A Índia liderou até a Conferência de Bandung, em 1956, que tentava fazer, porque imagina o seguinte, ó, durante a Guerra Fria, você tinha os países de primeiro mundo, países capitalistas, países de segundo mundo, os países socialistas. E quem não era nem capitalista aliado aos interesses americanos e nem socialista integrado aos interesses soviéticos. Ficar de fora. Esses eram chamados países de terceiro mundo. A Índia e a Iugoslávia foram os países que tentaram liderar esse movimento. Só que esse orgulho, essa tentativa de autonomia durou pouco, tá? Por quê? Porque o dinheiro acabou, tá? Sinceramente, assim, o mais possível, o mais direto que posso ser é isso. Acabou o dinheiro. E aí, os Estados Unidos ajudou a Índia com a chamada Revolução Verde. A gente já vê já o que é isso, tá? Mas é muito importante para a própria história da Índia. Enquanto a União Soviética ajudou com os interesses com o Paquistão, as armas nucleares que foram desenvolvidas para a ameaça paquistanesa. Teve ali um dedinho soviético e com o desenvolvimento de uma indústria estatal de base. A Índia ela sempre teve a presença muito forte do Estado da economia até 1991. Até o começo da nova ordem mundial, até o final da União Soviética, a gente já vai ver isso, tá? O que é essa Revolução Verde, professor? Essa Revolução Verde ela é conhecida como se fosse a terceira revolução industrial do campo. Os países subdesenvolvidos, e aí as grandes lideranças da terceira revolução industrial, da Revolução Verde, perdão, Brasilzão, é nós, México e Índia, tá? Brasil, México e Índia, passar um momento de grande dificuldade. População muito pobre, fome, etc. O que acontece? Os países desenvolvidos, através das suas empresas transnacionais, começaram a repassar tecnologias para esses países subdesenvolvidos, tecnologias agrícolas, para facilitar a produção desses caras. Então imagina, o Brasil começou a ter acesso a insumos agrícolas, maquinários, a um preço muito mais barato. A Índia também. Qual que era a ideia que se tinha no mundo? Bom, se as tecnologias que os países desenvolvidos estão repassando para os subdesenvolvidos a um preço mais barato, vai aumentar a produtividade do campo deles
eles vão produzir mais alimento, o alimento vai ficar mais barato, consequentemente a fome acaba. E aí, galera, foi isso que aconteceu? Hoje o Brasil não tem fome por causa da Revolução Verde? Claro que não, né? Vamos pensar qual foi a consequência? Mesmo com os insumos agrícolas, maquinários, fertilizantes, etc., ficando mais baratos, quem teve acesso a esses produtos, a essas novas tecnologias, não foi o camponês. Não foi o cara que produz para o mercado interno, que abastece a população no mercado interno. Foi o grande proprietário, o cara que produz para exportação, o cara que vende os alimentos. Então, o que acabou acarretando essa Revolução Verde foi uma concentração fundiária ainda maior. O latifundiário, que já era muito mais rico, conseguiu ficar ainda mais rico porque a diferença tecnológica aumentou demais. E aí aumentou a concentração fundiária, aumentou a exportação de alimentos, reduziu a área da agricultura familiar, da agricultura de jardinagem na Índia, ou seja, ficou cada vez menos alimentos para o mercado interno e mais alimentos para o mercado externo. A Revolução Verde na Índia e em todos os países, ela aumentou a produtividade dos ricos, mas ela aumentou demais a desigualdade econômica entre os mais pobres e os mais ricos no campo. Então, aumenta a exportação, reduz a produção de alimentos no mercado interno, aumentou o nível de contaminação do solo, porque são mais pesticidas, mais fertilizantes, muito mais coisa que está sendo utilizado, e aumentou a fome nos países subdesenvolvidos, porque ficou menos alimento para importação, mercado interno, e mais alimento para o mercado externo. Ou seja, foi um fracasso do ponto de vista social. Economicamente, aumentou a exportação de alimentos, o que é importante para manter uma balança comercial favorável, mas socialmente, prejuízos, tá bom? Já da União Soviética, armas nucleares, né, para combater os paquistaneses, e uma indústria estatal bastante significativa. Tá, professor, beleza, entendi. E a Índia hoje? Quem é a Índia hoje? Eu diria para vocês que a Índia ela mudou muito depois da nova ordem mundial. A gente tem 3 períodos geopolíticos. O período da Revolução Industrial, que vai até o final da Segunda Guerra Mundial, a Ordem da Guerra Fria, que vai do final da Segunda Guerra Mundial até o fim da União Soviética, ou a queda do Muro de Berlim, 89 e 1991, e a Nova Ordem Mundial, que é a ordem que a gente está hoje, né? Enfim, é uma desordem mundial. Essa Nova Ordem Mundial, quem é a Índia na Nova Ordem? A Índia já ingressou na Nova Ordem, porque, lembrando, ela manteve relações muito próximas, principalmente com a União Soviética. Do metade da Guerra Fria para frente, uma relações muito fortes com a União Soviética, que ajudou até no desenvolvimento aí das suas armas nucleares. Mas a Índia, ela entrou na Nova Ordem com uma proposta liberal, tá? O Estado extremamente corrupto na Índia, então a presença estatal muito forte, o Estado muito grande, burocrático. A Índia começou privatizando um monte de empresas, abriu a economia, aumentou os juros para atrair investimentos estrangeiros, desregulamentou o mercado financeiro, mais ou menos o que o Brasil fez também, em menor grau, no Consenso de Washington, na proposta neoliberal. Então é uma proposta de abertura econômica que a Índia fez. E a Índia tem um potencial gigantesco. Imagina, galera, na época, 1 bi de habitantes de mercado consumidor. Tem ali muitas matérias-primas, tem uma localização extremamente estratégica, próxima da China, próxima da Rússia, próxima do Japão, próxima dos Estados Unidos. Então, uma localização extremamente estratégica, a Índia começou a atrair muitos investimentos. A Índia, ela é, que eu falei para vocês no começo da aula, é como se fosse uma mini China, do ponto de vista de crescimento. Cresceu quase tanto quanto a China. Menos, né? Mas quase tanto quanto a China com essa proposta mais liberal. Hoje é um dos principais países que recebe esses investimentos estrangeiros. Só não recebe mais porque é um país subdesenvolvido e tem algumas carências. Alguns fatores locacionais não combinam muito. O trânsito é muito caótico, os meios de comunicação eles são muito bem desenvolvidos em algumas regiões e péssimos em outros. A infraestrutura de transporte, escoamento de produtos também não é das melhores, então sofre tudo que os países subdesenvolvidos ou países emergentes sofrem, tá? Em questão infraestrutural, em questão de fatores de atração industrial, atração de investimentos. Mas mesmo assim, o potencial é tão grande que recebe bastante, tá? A Índia hoje, está entre a 6ª ou a 7ª economia mundial, depende muito qual órgão, né, qual organismo você olha, mas é uma das maiores economias do mundo e crescendo. A tendência é que até o final do século supere os americanos, não supere os chineses, mas supere os americanos em PIB total. PIB per capita não, porque tem muita gente, né? Mas o PIB total supere os americanos. Configurou então, nos anos 2000, como um país emergente. E aí eu coloco para vocês a participação, por exemplo, nos BRICS. O que são esses BRICS? Uma agência de investimento norte-americana chamada Goldman Sachs falou assim, gente, se vocês investirem nesses países aqui, ó, Brasil, Rússia, Índia e China,
vocês vão ter sucesso. Então invistam nele que é certeza de crescimento. Tá, beleza, já entendi a cara de vocês, tá? Sobre o Brasil? Então, na época sim, tá? Cristo Redentor decolando, Brasil país do século XXI, tal, enfim, mais ou menos, né? Fato é, galera, que a Índia passou a ter um outro papel no sentido geopolítico. Então, um país emergente, atrai investimentos. A Índia começou a fazer parte do G4. O que é esse G4, professor? São 4 países que defendem uma reforma no Conselho de Segurança Permanente da ONU. Hoje, o Conselho de Segurança Permanente da ONU é formado por Estados Unidos, Rússia, China, França e Inglaterra. Existem 4 países que queriam fazer parte do Conselho de Segurança, formando 9 países. Brasilzão, é nós, Índia, Alemanha e Japão. A Índia, então, quer ingressar no Conselho de Segurança Permanente da ONU. Hoje o grupo está mais enfraquecido. O Brasil, por exemplo, não contesta, não quer mais tanto entrar para o G4 assim. Já quis muito mais nos anos 2000, tá? Começou a fazer parte do G20. O G20, as 20 maiores economias do mundo. Tanto o G20 financeiro, que são essas 20 maiores economias do mundo, quanto o G20 comercial, que são 20 países que brigam pelo fim dos subsídios agrícolas dos países desenvolvidos. Ou seja, a Índia começou a ter voz. É isso que eu estou falando. A Índia se posicionou. Hoje você sabe quem é a Índia no cenário geopolítico. Quem são os parceiros, quem são os rivais. A Índia hoje tem uma parceria muito significativa com a Rússia, por exemplo. E uma inimizade cada vez mais crescente com a China, principalmente pela questão da Caxemira, tá bom? Do ponto de vista econômico, exportação agrícola corresponde ainda a 20% do PIB, ou seja, é um país bastante rural, mais da metade da população, mais ou menos metade, está no campo, então é um país ainda bastante ruralizado, com a produção de chá, algodão, trigo, arroz, juta e tabaco, são as principais exportações, tá? Do ponto de vista de serviços e industrial, eu destacaria 2 coisas para vocês. Telecomunicações, tanto de produção de tecnologias relacionadas a telecomunicações, quanto às telecomunicações em si, o setor de serviços. Professor, como assim? A Índia, ela tem muitos call centers. A Índia tem uma facilidade, colonizada por britânicos, os caras falam inglês. Vamos pegar uma empresa americana. Sabe aquela empresa que vai ligando para você, enchendo a paciência? Ô, você quer comprar tal coisa e tal? Cara, se for colocar nos Estados Unidos, essa empresa vai ter que pagar um salário pesadíssimo, altos custos. Os sindicatos ali, eles podem encher um pouco mais a paciência, enfim, né? Não é legal. Vai ser muito mais caro. Já na Índia, é uma mão de obra extremamente barata e que fala inglês. Olha que beleza. Então, hoje as empresas, elas para contratarem esses serviços de telecomunicações, estão instaladas principalmente em Mumbai. Eles contratam indianos, que são muito mais baratos. Esses indianos ligam para a casa dos americanos com o sotaque indiano. Não vou fazer porque eu não sei nem o sotaque americano de verdade. Imagina o indiano, tá? Mas um hello, enfim, tá? Mais ou menos, tá? Ligam com o sotaque indiano para convencer os americanos a comprarem seus produtos. Aliás, né, telecomunicações e mobile, os call centers, quem nunca viu o filme Quem Quer Ser o Milionário? O garotinho, por exemplo, trabalhava num call center, que é típico ali de Mumbai, na Índia. Mas o outro setor que também vem se destacando é o setor de desenvolvimento de informática, de softwares. Bangalore, por exemplo, na Índia, é conhecido como o novo Vale do Silício. O Vale do Silício tradicional, lá em São Francisco, feito depois da Segunda Guerra Mundial, ainda hoje, né, tem a Google, Apple, um monte de coisa. Mas Bangalore, por ser muito mais barato e por ter um nível de conhecimento, a gente não pode esquecer que a Índia, tá, ela é uma população muito grande. Então você tem uma elite ali que é extremamente inteligente. Faço a referência para vocês de novo do The Big Bang Theory. Professor, não sei o que é isso. The Big Bang Theory é um seriado, né, que tem aqueles nerdzinhos e tal. Tem o Raj. O Raj é um indiano que produz conhecimento na Índia e ele acaba até passando pelo processo de fuga de cérebros. Por quê? A Índia, por mais que invista em produção de conhecimento, etc., não é uma referência como Estados Unidos e alguns países europeus. Então, os maiores cientistas indianos, pela facilidade da língua também, eles são convidados, que é inglês, né? Eles são convidados a produzir seu conhecimento nos Estados Unidos e produzir seu conhecimento em alguns países europeus, principalmente no Reino Unido, que tem uma ligação muito forte ainda com a sua antiga joia da coroa, com a sua antiga ex-colônia, tá? Mas então você tem uma elite ali intelectual muito forte, que produz muito conhecimento. Bangalore, por exemplo, é conhecido como o novo Vale do Silício, lá na Índia, embora a fuga de cérebros, a fuga de cientistas, ainda seja bastante relevante. Beleza, galera? Deu pra entender? Sim? Então, ó, tira um print aqui. E acho que era mais isso, galera. Espero que vocês tenham curtido a aula. E beijos, abraços e tchau. Até mais.